Esse é o Marketing à Mesa, onde a gente senta com quem está construindo marca e fazendo marketing de verdade, sem receita pronta, sem fast food. E a gente fala aqui sobre o que não está saindo em post de rede social e nem em palestra. A gente acredita que marketing não precisa ser igual em todo lugar, pode ser autêntico, pode ser diferente. E no nosso marketing à mesa, a gente sempre vai trazer abordagens, campanhas diferentes, algo realmente autoral, né, Lari? É isso aí. E eu sou a Larissa, sou sócia e diretora de novos negócios na Running Digital, especialista em posicionamento e integração de marketing e vendas. Eu sou o Josafá Rode, CEO da Running Digital, uma agência especialista em TikTok for Business, com growth marketing autoral, trabalho há mais de 15 anos com marketing, e a gente está aqui para hoje falar sobre muitas tendências, novidades do marketing a partir do Web Summit 2026. Para Isso. começar, Lari, eu vou trazer a frase que me marcou no evento. A execução está virando commodity. E quando a execução vira commodity, o que sobra é a imaginação. Essa frase, Lari, ela revela uma realidade nova no mercado, onde a execução está se tornando gratuita, e no final o que está sobrando para a gente, que trabalha nos escritórios, é a imaginação, a criatividade. Isso muda tudo para quem trabalha com marketing, certo? É isso mesmo. E a gente, por muito tempo, ouviu no mercado as pessoas com medo de a inteligência artificial vai tirar meu trabalho. Eu vou perder meu emprego. Para onde que vai o mundo dos negócios, né? E o marketing foi um setor muito impactado pela inteligência artificial. E hoje a gente está aqui para desmistificar isso, para mostrar o que que é o futuro do marketing, né? Como é que a inteligência artificial, a tecnologia está impactando o nosso segmento. E o que a gente está gerando de valor diferente hoje para os nossos clientes também, né? Então, é claro, um papo sobre AI, sobre marca, sobre emoção, a partir do Web Summit 2026, um dos maiores eventos de inovação do mundo. É Então, isso. são uma pauta muito quente. E tá fresquinho, né? Porque acabou de acontecer o evento. Exatamente. Eu vou até ler aqui um dado muito importante que o Neil Patel trouxe, de que, assim, cabeça explodiu quando a gente ouviu isso. Uhum. 35% das buscas já acontecem através de IA. Gente, é agora, não é amanhã. 35%. Isso significa que a dinâmica das empresas está mudando completamente. Antes a gente sabe que o SEO era muito importante. Mas como é que o SEO funciona? Eu crio conteúdo para o meu site, para o meu blog, a pessoa pesquisa e tem lá uma variedade de links que ela pode clicar. É como se fosse um buffet com várias opções de comida. Na IA, no ChatGPT, no Gemini, ou no próprio Google agora, que várias perguntas são respondidas pela IA, Lari, Uhum. você tem uma única resposta. Ou seja, é um chefe autoritário com um único prato. Ou seja, Isso mesmo. ou a minha marca é a número um, ou eu não tenho chance nenhuma se eu estou na segunda, terceira, quarta Uhum. posição. Qual o impacto disso no marketing? E hoje a gente tem, né, Josa, falando sobre impacto, a gente tem provocado cada vez mais os nossos clientes, as empresas e até parceiros em pensar o que que eu estou fazendo hoje que faz com que a minha marca seja a resposta das plataformas, né? Seja a resposta dentro da inteligência artificial e de outras plataformas. Porque a gente, quando foca num resultado de curto prazo, a gente está construindo um resultado que não gera memória. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? E é um indicador super importante para gente trabalhar, né? Tanto em SEO agora quanto em GEO também. Exatamente. Então, gente, nós falamos de SEO, que é o termo para o É. ranqueamento orgânico no Google, e agora isso mudou de nome para as IAs, GEO. No Web Summit, vendo palestra do CMO do Nubank, da Claro, né, de várias Exato, outras vários. marcas, o que a gente mais ouviu é todo mundo em pânico para se preparar para esse novo momento onde você não tem opção. Ou você é primeiro lugar, ou você não vai estar ali naquele menu de opções para o Uhum. usuário. E aí, para eu construir esse primeiro lugar que a Larissa falou agora, eu tenho que ter uma série de ações que mostrem por aí que a minha marca é sim o melhor resultado porque ela busca. E aí a gente está falando, Lari, de autoridade de verdade. Então, fóruns citando a minha marca, principalmente imprensa, que tem credibilidade. Então, a gente viu aí um papel muito forte da imprensa voltando, o jornalismo como essa fonte que tem credibilidade para realmente falar sobre mim. Então, a IA ela vai varrer os sites,
verificar se realmente eu sou a melhor opção para aquela resposta e exibir o conteúdo. Mas além disso, tem vários outros pontos, como escrever meu site. O meu site tem que ser escrito de uma maneira que a IA consiga ler, né, Lari? Então, isso muda totalmente a produção de conteúdo, a dinâmica como eu escrevo e também os esforços de marketing mudam um pouquinho nessa nova realidade do GEO. Completamente. E a gente, e justamente por precisar de autoridade, por precisar de citação dentro de portais relevantes, é que a gente vê cada vez mais estreitado o discurso entre branding e performance. A gente não vê mais separado isso dentro dos eventos do discurso de marca, em que a gente, em algum tempo, né, Josa, a Running já tem 8 anos de mercado e a gente já viveu um tempo em que a gente precisava levantar essa bandeira e defender a integração de marketing, de branding, de performance, como que cada coisa impactava no resultado, e hoje esse discurso, essa separação já caiu por terra, né? A gente viu um case do Burger King lá, ele trouxe uma provocação que ficou pra gente também, né? Igual a primeira pergunta que tu abriu o episódio. Como é que eu vou competir com o meu concorrente, que tem uma capacidade de investimento muito maior do que a E a minha? gente sabe de qual concorrente eles estavam A gente falando. sabe, a gente sabe de qual concorrente. Como é que eu vou competir, sendo que eu não posso investir mais em mídia do que ele? E se eu decidir ir para a competição de mídia, eu vou perder espaço, né? Porque eu vou estar favorecendo o jogo dele. Então, o que que eu tenho que fazer? Criar relevância cultural. E aí entra tudo isso que o Josafá acabou de falar, né? Como é que eu participo dos discursos que o meu público está falando, né? Como é que eu me insiro na produção de conteúdo que tem ganhado um espaço cada vez mais relevante, inclusive no TikTok, com curadoria de UGC e tudo mais, justamente para participar do discurso que as pessoas estão falando e criar associação, criar criar participação no diálogo das pessoas, né? Que é entender quais são os meus atributos de marca, entender quais são as conversas onde esses atributos se reforçam e colocar minha marca lá. Lari, agora que eu lembrei que a gente não brindou. O nosso episódio, O como nosso episódio assim? inaugural, o Como primeiro episódio do assim? Primeiro Marketing à episódio Mesa. sem brinde. A Lari tava falando aqui uma coisa muito interessante, vocês estão vendo, né? Então, os CMOs todos surtados, como é que eu faço o ChatGPT me citar? Como é que eu faço o Gemini me citar? Porque tá todo mundo buscando na IA. Se tá todo mundo buscando na IA, as pessoas vão começar a comprar pela IA, pedir recomendação de roupa, de restaurante. E como é que eu sou citado, certo? E aí a Lari falou um pouco sobre a relevância cultural, que tá muito conectado à marca. E, gente, teve um surto nos últimos anos no marketing que muitos marqueteiros esqueceram que a gente precisa construir marca. E as pessoas ficaram obcecadas em só trabalhar com performance. Mesmo tendo estudos muito robustos falando que as marcas mais icônicas e que sobrevivem ao longo de centenas de anos, elas investem 60% em branding e 40% em performance. Lari, fazer uma analogia com o nome do nosso podcast, também com o nosso posicionamento anti-marketing fast food, a gente poderia falar que a performance é açúcar. Você toma, você coloca no mercado, você tem uma injeção de energia muito forte e você fica, né? Então, o que significa? Coloquei energia na performance, você tem venda, você tem resultado hoje e amanhã. Marca é o que muitas vezes as pessoas não querem passar trabalho, porque é a proteína. É ela que constrói musculatura que faz a marca persistir no mercado. Muito verdade. Então, estamos trazendo esse estudo, que é um dos estudos mais importantes, feito no Reino Unido, com marcas do mundo todo, que comprovou isso. E a gente viu no Web Summit, um evento de tendências 2026, as marcas falando: a minha preocupação número 1 hoje é ser a marca mais lembrada pelas pessoas na hora de decisão de compra, estar na memória das pessoas. Então, o indicador-chave, ele deixa de ser a atenção e passa a ser memória. E aí, quando a gente fala de construção de marca, vem o que a Larissa falou, sobre participar das conversas mais relevantes, construir cultura. Isso é muito importante para eu ser a marca lembrada. E Lari, um outro componente que eu queria que você falasse, que eu sei que é um assunto caro a você, que é emoção. É isso. Emoção é o principal ingrediente para você construir marca e memória, não é? Se a gente fizer um exercício, né, Josa, muito rapidamente, assim, se a gente pensar na nossa infância, se a gente pensar em alguma comida que a gente gosta, a gente vai lembrar de alguma marca, né? Vai vir alguma marca na nossa cabeça. Quem gosta de carro, quem gosta de moda,
alguma marca vai estar relacionada. Então, por isso que a gente tem que emocionar as pessoas. E isso envolve construção de narrativa, isso envolve participar das conversas, né? Por isso que o Burger King trouxe esse case. E a gente viu também uma palestra em que uma liderança da Claro, não foi, Josa? Ela trouxe um dado, né? Ele falou sobre isso. A gente tem que se apegar cada vez menos ao nosso produto. A gente tem que cada vez mais emocionar as pessoas. A gente tem que se apegar à dor delas, né? O problema. Ao problema que a gente resolve dessas pessoas. Porque o produto, ele é um meio de emocionar as pessoas. Aquilo que a gente faz, seja o produto ou o serviço, é um meio de resolver um problema, de gerar um desejo. E a gente tem que entender isso da nossa audiência para construir narrativa, para criar novos produtos, para criar novos serviços e não mais se apegar, né? Nunca esse o ponto, mas cada vez menos vai ser. A gente precisa emocionar as pessoas, entender qual é o nosso papel na jornada daquela pessoa e aí construir produtos e serviços para as pessoas. E esse, inclusive, é um papel da inteligência artificial hoje, né? Que acelera cada vez mais o MVP, a construção de testes e gerar cada vez mais valor para as pessoas. Nesse processo de construção de marca, então, para quem está aí pensando na sua estratégia de É social, isso. na sua estratégia de campanha, seja lá o que for, e tá pensando em criar uma coisa pastel, mais ou menos, aquela coisa padrão, gente, é melhor não fazer, tomar um É. pouquinho mais de tempo, tomar um pouco mais de tempo e fazer alguma coisa que seja única, diferente, autêntica, que vá fazer a diferença no feed do usuário, que vá fazer realmente ele parar de scrollar e querer assistir, Uhum. do que só mais um conteúdo. Uma discussão Web Summit, 99,9% das palestras, das milhares, né? Um evento com 40 mil pessoas, tem centenas de palestras. Então, 99,9% das palestras falam de IA. Uhum. E um consenso é, a IA, ela entrega algo bom, mediano. E quando eu tô no mediano, se uma marca pequena, que nasceu hoje, pode fazer uma coisa mediana boa, assim como uma marca grande tem acesso à mesma tecnologia, pode fazer o mesmo tipo de conteúdo, de campanha, eu preciso me diferenciar. E aí, os CMOs dessas grandes empresas trouxeram muito componente da emoção, comunidade, Uhum. autenticidade, para gerar essa conexão com as pessoas. Então a gente viu o Burger King falando em como o time de marketing deles, né, Lari, tá o tempo todo É isso. pensando que conversa que tá acontecendo, como é que eu posso entrar nessa conversa, É. e obviamente não é toda conversa que eu vou participar, né, eu tenho que ter Uhum. um bom senso das conversas que eu entro, mas esse é um ponto que sobressaiu muito para mim. Isso. Então a gente tá falando de autenticidade, emoção, e um canal muito citado, que muita marca ainda não estava olhando, é o TikTok, É. certo, Lari? É. Porque é onde hoje nascem as tendências, onde nascem as conversas. E a gente está vendo o TikTok como um canal de descoberta, de criação de tendência, enquanto o Instagram está aí como um canal Uhum. de social, de manutenção, né? Então, Lari, como é que você vê o papel do TikTok nesse novo momento em que a marca tem que se destacar? Muito diferente, Josa, de como a gente hoje usa o Instagram, por exemplo, em que a gente entra dentro de uma rede social para acompanhar o que os nossos amigos estão fazendo, o que as pessoas que a gente gosta estão fazendo, os influenciadores que a gente acompanha estão publicando. O TikTok é diferente. As pessoas entram lá para consumir um assunto, para pesquisar um tema, para entrar dentro de um universo que faz sentido para aquele usuário. Então, é por isso que a gente tem pequenos produtores de conteúdo que ganham uma escala muito rápido, porque se aquele tema for relevante, estiver sendo autêntico, se tiver uma narrativa, um espaço de mercado, ele vai encontrar uma audiência, ele vai encontrar quem consuma aquele conteúdo. Além de ser uma plataforma com uma segmentação completamente diferente de meta, a gente consegue construir campanhas para seguidores, consegue segmentar muita coisa lá dentro que é muito diferente do que a gente faz dentro do Instagram. Mas o comportamento de consumo é diferente. Isso é que é importante entender. Que uma rede social também, ela, quando ela é construída, ela olha para isso, né, Josi? Ela olha para como as pessoas estão se comportando e constrói relevância para aquele tipo de comportamento para gerar cada vez mais tempo de permanência ali, né? Exatamente. E quando a gente fala de TikTok, que tem sido a bússola, né? É verdade. TikTok, o Reels foi lançado, né? Copiando o Uhum. TikTok. E uma série de outros recursos foram, né, inspirados, vamos falar assim, em TikTok.
a gente também consegue ver trends, movimentos, estilos de publicidade que nascem no TikTok e depois vão, inclusive, pro intervalo da Globo. Um dia desses, quando tava tendo BBB ainda, eu vi um anúncio que imitava um TikTok, uma blogueira fazendo maquiagem e falando. Então você vê esse formato extrapolando. E aí vem outro, viemos para outro ponto, né? Enquanto a IA ela vai construir ali, ser uma aliada assim para construir muitas vezes campanhas que sim são boas, mas que ela tem muitas vezes uma identidade própria, você consegue perceber, ou até mesmo ela é muito higienizada, muito perfeita. A gente vê o TikTok hoje sendo esse ambiente onde a publicidade que funciona é a que não parece publicidade, é Conversas nativas, né? que parece um conteúdo, inclusive com erros, com vulnerabilidades, para a pessoa ver, isso aqui não é uma IA, isso aqui é uma pessoa mesmo que está Sim. fazendo. Então a gente está falando de um movimento de construção de marca que o TikTok aparece como um dos principais aliados, né? Isso. E tem muita marca que, infelizmente, hoje ainda não está no TikTok. Muito porque tem uma crença, Lari, de que o TikTok é uma rede social ainda de De dancinha. dancinha, ou a mais recente, que só adolescente usa, porque muitas vezes a pessoa lá, o diretor, CMO da empresa, tem o filho que usa muito, ele não usa, ele acha. E, gente, a maior parte dos usuários de TikTok no Brasil, Lari, tem de 25 a 40 anos. Isso é dado. E o TikTok tem cerca de 100 milhões de usuários ativos por mês no Brasil. TikTok Shop é o terceiro maior marketplace Gente, do Brasil. Esse dado já cai por terra qualquer tipo de crença, né? Gera venda, né? A gente tá falando de brand, a gente tá falando de performance aqui também, né? Então o TikTok é o terceiro maior marketplace do Brasil. Tá vendendo bilhões por ano. Bilhões, tá, gente? Bilhões mesmo. É um negócio gigante. E também que a gente tá vendo ter sucesso desde tickets mais baixos até tickets mais altos. Então, é uma plataforma que a gente deve observar. A gente ouviu falar muito sobre isso. As grandes marcas, se você pesquisar, estão todas lá. O que a gente vê é muitas vezes algumas marcas emergentes ainda tendo desafios, porque realmente você vai querer reaproveitar o conteúdo do seu Instagram no TikTok, você vai querer fazer uma coisa muito plástica, você vai querer passar um carrossel institucional, vai flopar, não vai dar certo. É isso. A gente precisa de uma criação diferenciada, principalmente usando o DC, né, Lari? Principalmente usando o DC, para quem talvez não esteja familiarizado com o termo, é o conteúdo produzido pelo usuário. Então a gente tem cases super diferentes, né? Como a gente viu marcas, né? Neusaldina, cases, marcas muito tradicionais, de segmentos tradicionais, usando produção de conteúdo nativa para construir narrativa para chegar até o usuário e gerar relevância cultural, né? A gente acaba rebobinando até um pouco do que a gente falou, mas é porque realmente faz sentido. E outro dado importante do Web Summit, Josa, que eu até lembrei agora, é que foi outra pauta que apareceu muito, que são as buscas por áudio. Então aqui entra outro dado relevante que junta isso tudo que a gente está falando, né? Que é entender o papel da inteligência artificial e como que as marcas se adaptam para participar do movimento de um comportamento de consumo que está em mudança, né? Então, eu não lembro exatamente o dado, mas as buscas por áudio hoje já assumem um papel. Tu lembra, José, a porcentagem? Não lembro o dado, mas eu lembro A dessa gente coloca frase. aqui, a gente não lembra, mas a gente coloca o dado aqui. O áudio é a nova interface de busca do usuário. Já tem uma quantidade absurda de buscas que as pessoas estão fazendo por áudio, sem falar do podcast, a gente aqui. Então, o áudio assumindo um protagonismo gigantesco. Exato. E por isso a rede social é relevante, né? Porque você tem que pensar na forma como você produz o conteúdo, né? Então, a gente veio de uma época em que o vídeo estava em alta. O conteúdo era produzido para ser muito especial, muitos efeitos, mil informações. Cada vídeo era uma super produção. Uma super produção. A gente tem que pensar agora, quando a gente produz conteúdo, na conversa. Como é que aquilo está dialogando com o usuário, né? Então, o áudio está ganhando uma relevância muito grande. Quando a gente produz o vídeo, a gente tem que pensar também no que aquilo está gerando, né? Se a pessoa não estiver vendo, se ela estiver só ouvindo, aquilo ainda tem valor, porque isso vai ser cada vez mais recorrente. As pessoas ouvindo e pesquisando num formato de conversa, né? Quando a gente fala de áudio e a gente abre um pouquinho o nosso olhar do impacto que isso tem para as marcas, a gente sabe do uso do WhatsApp e como o brasileiro adora mandar um áudio, um podcast.
Tem muita gente que odeia receber, enfim, mas de fato o áudio é algo que as pessoas adoram usar no Brasil. As buscas por áudio nas IAs são uma realidade também, crescente. Já tem dados mostrando, se eu não me engano, a partir de 2030 as buscas por áudio vão superar as buscas por texto. E aí você pode pensar, quem é um profissional de marketing, tá. E aí, a pessoa busca por áudio. O que que isso muda? Muda tudo. Muda. Porque se a pessoa tá buscando por áudio, significa que a busca dela não vai ser, por exemplo, se ela quer comprar um calçado. Igual ela iria no Google, comprar calçado. Não, ela vai falar, quero comprar um calçado, um tênis de corrida, para corridas ao ar livre, que custa até R$ 1.000. Tá vendo a palavra-chave que eu tenho que trabalhar no meu site para ranquear? Uhum. Isso significa, de novo, voltando ao que a gente falou antes do GEO, que a minha forma de escrever, de comunicar, ela muda Tudo completamente, porque ela tem que responder a uma busca de áudio, eu tenho que pensar de uma maneira diferente, Uhum. e não uma busca escrita. Então, a forma que eu escrevo o meu site muda, que ele vai ser indexado, a forma que a IA lê, tudo isso altera essa mecânica do marketing. Então, Lari, muito bem lembrado. A IA, né, muito presente, mas o áudio como uma interface padrão de conversa, de WhatsApp, de busca. Inclusive, a gente viu case de sites onde as pessoas entram no site e estão buscando por áudio dentro do site. O site vira Então, uma plataforma de interação, né? exatamente. Então, o seu site hoje, ele já tem busca por áudio? Se ele não tem, você tem que pensar sobre isso. Obviamente, não estamos falando que isso são para todas as marcas, todos os produtos. Mas, dependendo do seu... Se você é um e-commerce que vende roupa, com certeza você tem que ter uma busca de áudio e inteligente por IA, onde a pessoa possa falar, eu quero uma roupa desse jeito, para isso e aquilo, desse preço. Então, a pessoa não vai se satisfazer mais com um menu com só uma categoria que ela tem que ficar navegando. Ela quer pronto o resultado, né? Isso é infraestrutura, isso é texto, isso é hierarquia de informação, isso é um monte de coisa. Isso é muito desafiador, né? As pessoas querendo aquilo pronto e sabendo como fazer isso, né? A gente viu dados lá também no evento. A gente vai trazer esses dados todos aqui, por mais que a gente não lembre todos os números de cabeça, a gente traz porque tem esses dados registrados. As pessoas já confiam mais no resultado da inteligência artificial do que na indicação de um amigo ou de um Sim. parente. Então, para pensar, né, Josa? Nós mesmos aqui com 8 anos temos muitas indicações, muitos clientes que nos indicam, muitas pessoas. Hoje a gente tem que pensar em qual é a referência que a inteligência artificial está gerando para as pessoas, porque as pessoas já têm confiado mais, né? Então, se você hoje indica, Josa, vai naquele restaurante, a chance do comportamento da pessoa de jogar o nome daquele restaurante dentro de alguma ferramenta de busca, né, de inteligência artificial e pedir uma referência, pedir alguma informação para a inteligência artificial para validar a indicação que ela recebeu é grande. Então, por isso a gente tem que pensar cada vez mais em como a gente está ranqueando, o que hoje a minha marca está fazendo. Isso é branding, mas também é performance. Então, o que a minha marca está fazendo hoje para ser relevante, né? A gente volta lá no começo do que a gente falou, para ser relevante daqui a pouco, ou para se manter relevante quando o meu cliente, né, o cliente ideal que eu estou buscando procurar sobre mim, seja no Google, seja dentro da rede social diretamente, que já é um comportamento natural também. Eu tô com um pouco de medo de contar essa história e ser julgado. Conta. Mas eu lembrei agora, você falando Conta que a sobre, cozinha é aberta. sobre você confiar mais na IA para pedir recomendação do que um amigo, alguma coisa assim. Estou, na verdade, insatisfeito com o meu plano de saúde, um plano de saúde muito cool aí, muito descolado, que ele tem uma coparticipação e a coparticipação tá absurda, o reajuste foi absurdo esse ano. Subiu mais de 20% o preço Nossa. regular e a coparticipação de qualquer exame que eu faço vindo muito cara. Eu disse, gente, não dá mais, esse plano de saúde aqui tá muito caro. Fui falar com a minha corretora de plano de saúde. E aí ela me perguntou, né, o que é importante. Olha, quero um hospital bom aqui perto do meu bairro, onde é que eu moro. Quero isso, um laboratório bom. Mas é isso, porque o meu uso de plano de saúde é exame de sangue, esses de rotina. Eu não, né, mas também quero ter à disposição alguns fornecedores que sejam bons. E ela me passou uma tabela com um monte de plano. Um monte mesmo. Um monte de laboratório A, B, C. Abri o Gemini, coloquei o contexto, falei, tô insatisfeito com o meu plano por causa disso, etc. Botei os prints da conversa com a corretora e joguei os PDFs com
com todos os orçamentos. As indicações dela. E aí, o Gemini me sinalizou: olha, esse plano aqui é o melhor custo-benefício, ele não tem coparticipação, vai custar 40% do que você paga hoje, ele tem esses hospitais que são referência na sua região, ele não tem todos os hospitais e todos os laboratórios do seu plano antigo, mas você não precisa de todos, você precisa de 2, 3 que sejam muito bons. E aí, tomei minha decisão e mandei pra corretora. Aí ela, fazendo o trabalho dela, falou: olha, me explica o que chamou a atenção nesse plano. Aí eu falei pra ela: a IA que decidiu por mim, na verdade. Olha só. Real. Tá vendo, gente, Aí, como é verdade? aí eu confesso que eu pensei assim, gente, mas como assim? Eu fui lá e falei, olha, aí fui lá e perguntei, olha, não tem nenhuma notícia negativa, algum problema financeiro desse plano de saúde? Aí o Gemini reportou, não, nada de notícias negativas, inclusive eles estão eles são revendidos pela Amil, que é uma referência de revender planos. Aí eu confiei 100%. Então, assim, agora você falou, eu lembrei disso, né? Eu tomei a decisão 100% com base em recomendação e avaliação da IA. E, obviamente, né, que a gente é bem early adopter, eu sei disso, mas a Sim. gente tá O vendo. Josafá super, hein? O Josafá super. Mas a gente tá vendo que à medida que as pessoas começam a usar e elas começam a ver que funciona e elas a confiar no que ela recomenda, na análise, as pessoas começam a delegar. É. Tanto que o ChatGPT nos Estados Unidos já firmou uma parceria com a Visa, que a pessoa pode colocar o agente dela para fazer compras, tomar decisões, e se o agente dela encontrar o produto que ele acha que é adequado dentro do orçamento, ele faz a compra sozinho. Então ele faz, então é um agente que procura no chat GPT. Vamos pegar o exemplo do calçado. Ele procura por você, ele sabe qual calçado você gosta, etc. Ele procura por você no chat GPT. O chat GPT exibe o site que está melhor ranqueado no GEO. E o agente, um robô, que faz a compra. E você só recebe produto em casa. Aí você pode pensar assim, nossa, que viagem, que loucura. Isso já é real, já está acontecendo nos Estados Unidos, gente. É. Há um A gente ano não no tá falando de futuro, né? Isso já é realidade. Há um ano no Web Summit falavam de agentes de IA fazendo tarefas autônomas. Eu disse, gente, que viagem é essa? Isso é uma realidade hoje. Quem trabalha com marketing nas agências, a gente sabe, né? Na Running, nós temos um cuidado muito grande com o que a gente delega para IA. Criatividade, estratégia, não é delegado não para é. IA. O que a gente delega é preencher planilha, verificar se a conta não caiu do cliente, se tá com o boleto pago, esse tipo de coisa a gente Isso. delega para IA. Agora, criatividade, né? A gente acha ainda que o humano é que a gente vai trazer aquilo que é incrível. Claro, O CEO, até complementando, Josa, o CEO da Best Buy falou no VTEX Day, né? Deixe o ordinário para a inteligência artificial e o extraordinário mantenha com as pessoas. Eu queria emendar, porque uma das palestras que a gente mais gostou no Web Summit foi: o meu emprego vai existir daqui a 5 anos? Muito A boa. palestra lotou. Eu sei que o tema do podcast aqui é marketing, mas eu acho que tem tudo a ver, né? Todo mundo que está assistindo Tem aqui tudo a ver. provavelmente trabalha com marketing, comunicação, e qual o meu papel enquanto um profissional de marketing e comunicação daqui a 5 anos? Meu trabalho vai existir? E aí, Lari, eu acho que a gente tem algumas respostas bem interessantes, né? Inclusive Tem. baseados em dados de mercado. Tem. A gente assistiu a palestra da Michelle, esqueci o sobrenome. Schneider. Michelle Schneider, e ela trouxe dados super robustos com pesquisa de mercado e trouxe muito, a gente furou muito a bolha assim dentro do Web Summit, porque a gente acredita que muitas coisas são a inteligência artificial que estão impactando e a gente viu lá, tem muita taxa de desemprego que não tem a ver com inteligência artificial, tem a ver com economia e tem outros empregos surgindo, mas hoje em dia, a inteligência artificial cada vez mais, ela tem ficado cada vez mais autônoma. Então, hoje a gente já tem 12 dias de operação autônoma. Esse é o último dado que a gente viu, né? 12 dias ou mais, né? 12 já, talvez já seja mais, Era né? quando a IA surgiu, ela conseguia ser autônoma ali por alguns minutos, depois algumas horas, e agora ela já consegue fazer um trabalho sem interrupção por dias isso. seguidos. Sem interrupção por dia. Então, isso impacta muito o movimento, a configuração do mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo em que no passado a gente teve a eletricidade, que foi um grande boom que ela trouxe de impacto na repercussão do trabalho, mas que aquele impacto não é imediato. A gente tem anos à frente até aquilo realmente configurar o mercado de trabalho e a configuração das posições. Mas o que ficou, principalmente, né, da palestra da Michelle, é que a gente precisa cada vez mais deixar as pessoas
preparadas para entender de tecnologia, para serem inseridas dentro do mundo da tecnologia e usar a tecnologia a favor das suas atividades. Então, o ser humano vai precisar de cada vez mais de repertório, né, de repertório humano e até daquilo que não está no online só, né, Josa? Não está só na tecnologia, mas arte, criatividade, conversa, comunicação, senso crítico, imaginação, pesquisa, curadoria, isso Bom gosto. bom gosto, porque tudo que a gente vê hoje sendo feito pela inteligência artificial depende de um repertório humano, né? Depende de um input, depende de alguém criar, depende de alguém pensar. Então, esse tem que ser um movimento dentro das empresas, né? A gente já é uma realidade hoje. Vou falar que o papel de muitos analistas de marketing, Uhum, falar de mídia paga, por exemplo, campanha. Hoje, se eu tenho uma campanha que está numa planilha, ali o link do criativo, a copy, uma IA sobe essa campanha, cria ela em minutos e perfeitamente. Não estou falando do criativo, da copy, não é isso. Estou falando de subir uma campanha na uhum, plataforma. E se você tem, por exemplo, 200 criativos para subir, isso é trabalho para uma pessoa fazer um dia inteiro. Com um botão, a IA faz isso hoje. Isso é real, tá? Na agência, a gente usa a IA para subir campanha, uhum. o criativo, nada disso a gente está usando. Mas para subir, colocar no ar, sim. Então, imagina, vou pegar um caso. Se eu tinha um profissional que só subia a campanha, esse profissional, o papel dele foi automatizado completamente pela IA. E vou te falar, a IA não erra. Ela não coloca uma legenda errada, ela não coloca um ponto errado. Então, ela não só sobe mais barato, mais rápido, mas também mais eficiente. Então, o que essa pessoa vai passar a fazer? Então, a Michelle, no final, ela disse que é uma pergunta difícil de responder. Meu trabalho vai existir daqui a 5 anos. O que ela disse é que o nosso trabalho vai ser transformado. Então, É. pegando esse mesmo exemplo dessa pessoa que sobe campanha, ela pode sim evoluir, ser uma analista de dados, que analisa campanhas. Pode ser uma pessoa que ela passa a ter um papel mais estratégico. E aí a gente, nesse exemplo que eu estou trazendo, que é bem comum de agência, a gente vê na nossa realidade já, né, que o papel do profissional de marketing é criativo, estratégico, né? É de imaginar coisas diferentes. Uhum, Se eu produzo algo que a IA faz igual a mim ou melhor que mim, a IA vai assumir o seu papel. uhum. As empresas vão preferir pagar menos a uma IA, ter menos erros. Então, como é que eu acho que o que a gente saiu de lição é, né? A gente tem que preparar o nosso time, a gente está fazendo isso na agência, Sim. para cada vez ser mais capacitado para comandar, né, a IA e ter um papel que a IA não substitui, que é olho no olho, tá na reunião com Uhum. o cliente, tá vivendo ir no museu, ver uma obra e se inspirar para criar uma arte diferente, É isso. tá na rua, numa festa underground, ver alguma coisa, uma cena, olha, isso daria um criativo. É isso. É sobre isso. Pensar em Então, isso é soluções. bem interessante, né? Isso é uma coisa que mexeu bastante comigo e entender, eu acho que é importante essa reflexão e faz com que a gente tenha que estudar, se desafiar para sair desse lugar comum e sempre com esse pensamento, né? O Uhum. que eu posso fazer de extraordinário É. e deixar para o ordinário para IA É fazer? isso aí. E até, Josa, puxando esse gancho, né? E até dando um conselho para as marcas, né? As empresas cada vez mais vão ter que investir em planejamento, em pesquisa, entendendo como as pessoas estão vendo e falando sobre a marca. Porque se você não sabe como você. A gente está com pouco controle, né? Porque como as coisas estão mudando muito rápido, a gente está com pouco controle em colocar uma campanha, em fazer alguma coisa e dizer que aquilo vai dar certo ou não. Então, constantemente a gente tem que investir em planejamento e pesquisa, que é o que a gente tem feito agora, né? Cada vez mais ouvindo o cliente, cada vez mais estudando o mercado, indo a eventos, para entender como é que a gente dialoga, como é que a gente se insere. Porque sem isso, tudo que a gente fizer vai ficar defasado, porque as coisas estão mudando tão rápido que se você entrar lá na sua sala ou ficar conversando só com o seu chat e pensar que você vai ser criativo, você já vai estar defasado, né? Você tem que se inserir cada vez mais É, no universo, fazer pesquisa, entender termos, comportamentos, olhar para o mercado externo, olhar para o nosso mercado, para você ser criativo e relevante, né? eu acho importante a gente fazer essa reflexão, né? O que eu não posso delegar para o meu agente de É isso. IA, para o ChatGPT, para o Claude? O que eu não posso delegar?
O que que é o meu tempero? O Aham. que que é o prato que só eu sei servir? Muito bom. Eu preciso pensar nisso de verdade, como profissional, como agência, né? Então isso é algo muito muito É. importante. Porque no final tem um humano que assina aquilo, né, Josa? Não dá pra gente É, simplesmente falar, foi o agente, né? Foi a IA. Não dá pra gente, exatamente. não dá pra gente usar essa desculpa, né? Tem alguém que olha para aquilo, alguém que aprova, alguém que libera, alguém que faz com que aquilo vá pro ar, né? O nosso quadro, que nós vamos ter aqui sempre, que é a sobremesa que você não provaria. É isso. Eu tenho um ranço muito grande de guru de marketing, gente que vende receitinha, fórmula pronta. E eu queria saber de você, qual é a receita, a fórmula, o framework pronto, a sobremesa que você não provaria de nenhum guru. Aquilo que o pessoal fica falando, vendendo como fosse uma verdade, e na verdade é balela, não funciona. Esquece, meu filho. O que eu tenho pavor é de estratégia liga e desliga. É olhar para o marketing como aquela estratégia liga e desliga. Começa uma coisa, não deu certo, para de fazer. Começa uma coisa, não deu certo, para de fazer. Todas as palestras que a gente viu no Web Summit das grandes marcas, ficou uma mensagem muito forte para mim. E eu vi algumas marcas falando isso. A gente viu Prime Video, Nubank, é, o Neil Patel falando e tantos outros. A gente, na prática, não faz nada de extraordinário a não ser constante. Nós somos constantes. É isso que eu faço. Consistência. Consistência. É isso que eu faço. Eu sou consistente, eu faço uma coisa, aquilo não funciona, eu melhoro. Faço uma coisa, aquilo não funciona, eu adapto. Eu faço uma coisa, aquilo não funciona, daqui a pouco eu tento aquilo de novo. E o que a gente vê no mercado das empresas que estão frustradas com agências, frustradas com líderes de marketing, Com frustradas marketing. com o marketing de forma geral, com o branding ou qualquer termo que a gente queira falar, quando a gente vai a fundo e entende o que essas marcas estão fazendo, elas têm uma estratégia de liga e desliga. Elas encaram aquilo como um interruptor. Preciso vender, ligo meu marketing. Tô vendendo, desligo meu marketing. Ah, não gostei, não vi o resultado de ontem para hoje, né? O exemplo do açúcar que você trouxe, que é fazer uma coisa, ter um pico, eu quero esse pico para sempre. E não é assim que funciona. A gente precisa aprender a ser consistente, a adaptar. A gente tem 8 anos e tem marcas que estão com a gente desde que entraram. Então, tem marcas a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, desde que entraram, estão com a gente porque elas são consistentes. Adapta, melhora, usa o que está acontecendo, traz aquilo para a estratégia de marca. E a única forma de você fazer isso é sendo consistente, porque aí o seu parâmetro não é mais o mercado, o seu parâmetro é a sua própria marca. O que eu fiz ontem que estava funcionando, funciona hoje? Não, não funciona. Senão, se você só liga e desliga, o seu parâmetro é o mercado. Aí você está olhando para o que o concorrente está fazendo e não consegue adaptar aquilo para sua realidade, né? E aí por isso você fica com essa corrida curta de jacaré, né? Digo assim, que é uma corrida curta que você não dá conta de manter. E o resultado também não aparece, né? É coisa de. Eu acho que essa coisa de liga e desliga ainda é muito uma realidade de marcas que estão ainda amadurecendo o seu marketing, né? Uhum, Marca grande sabe que construção de marca toma tempo. é É isso. caro, é muito caro construir marca. Ah, mas veja bem, teve uma marca que lançou um vídeo e viralizou. É uma em 1 milhão que isso Uhum. acontece. Para você construir marca, custa caro, custa consistência, custa muito investimento, custa profissional bom. Então, uma marca que hoje ela pensa que ela vai lançar uma campanha e que na semana seguinte, daqui 1 mês, 2 meses, ela vai ver um resultado astronômico mexendo no ponteiro, né? Falando de Uhum. venda incremental, ela tá louca. É Ela isso. tá louca. Então a gente vai falar de uma visão de 1 ano, 2 anos trabalhando ou mais para ter um resultado consistente. Não tô Uhum. falando aqui de hackzinho, de guru, de truquezinho que É, funciona uma semana e depois para de funcionar. Estou falando de construção de uma estratégia que é duradoura, consistente, né? Uma palavra muito importante. Lari, acho que a gente está se aproximando do fim do nosso uhum. episódio. Tem E muitas coisas, né, pra gente falar do Web Summit, mas eu acho que a gente tá passando aí pelos pontos mais relevantes, né? é, E até puxando, Josi, um gancho assim de como a gente hoje usa a inteligência artificial é muito diferente da forma como a gente usava há 2, 3 anos atrás e infinitamente diferente de como ela vai ser usada daqui a 2, 3, 5 anos, né? Então, a gente tem que estar sempre bebendo de fontes muito atuais, né?
artigos, Nosso podcast. eventos, podcast, é atual, é ao vivo, é aquilo que está acontecendo agora, que está sendo visto. A gente tem que beber cada vez mais de fontes, assim, de curadoria, de pessoas que estão no mercado, para que a gente consiga se adaptar rapidamente, né? Uma coisa que você falou sobre o mercado mudar, a gente falava de AI, que é o tópico do momento, né? Sobre ChatGPT, aquela conversa no chat. Ai, me fala uma dica, não sei o quê, escreve um texto aí. Agora a gente tá na era agêntica. Na era agêntica, tem aí uma IA fazendo coisas por você. Enquanto a gente tá aqui, ele tá monitorando campanha, tá preenchendo uma planilha de orçamento, tá mandando Isso. e-mail. Isso são os agentes que fazem muitas coisas. E eu vi um vídeo essa semana, um podcast da Marta Gabriel, que é uma referência, falando sobre a próxima era da AI, que é a AI física. Ou seja, eu já tenho robôs É humanoides. Então, o que está acontecendo já é realidade em lugares como a China. Eu plugo a IA num robô, e na China a gente já tem policial, que é uma IA, com guarda de trânsito. Já existe, tá, gente? Botem no Google, olha, na China já existe. Na IA já tem pedreiro, que é robô. Na agricultura também vai inundar de robô humanoide fazendo. Então, nada está salvo, o mundo vai mudar muito nos próximos anos. A gente falava, né, com o Hot antes sobre o Austin, onde você vai pegar um Uber, não tem mais motorista de Uber, é tudo carro autônomo. Então o mundo está mudando muito, a gente precisa se atualizar, se adaptar. E aí eu acho que hoje aqui a gente conseguiu trazer, acho que um pouquinho do que a gente entendeu desses 3 dias de evento super denso, que no final, quando a execução vira commodity, o que sobra É é a imaginação. imaginação. É criatividade, é isso aí. E esse foi o Marketing à Mesa, o primeiro episódio, né? O primeiro episódio, estamos aqui inaugurando hoje, super felizes de trazer esse conteúdo para vocês. Convidados especiais, clientes, cases, vai vir muita coisa boa por aqui. E o que sempre você vai esperar do que você vai encontrar aqui no Marketing à Mesa é sem receita pronta, é nada de fast food, é conteúdo novo, é fresco, é toda semana, ingrediente novo, né, Josa? Fresco, colhido à mão. Então, o que você vai ouvir aqui é de quem tá fazendo, né? De quem tá fazendo, é de quem tá com a mão na massa, trazendo conteúdo relevante para vocês. E um spoiler, Lari, quem faz, acontece, constrói marca, constrói estratégia diferente, geralmente não tá postando em story, fazendo vídeo viral. E a gente quer trazer essas pessoas pra cá. Os responsáveis, as pessoas por trás das maiores marcas do Brasil hoje, como é que essas pessoas pensam, sem receita pronta, sem fórmula, e é a forma que a gente na Running Digital trabalha. Se você não conhece ainda a nossa agência, o link está na descrição. Nós somos a Running Digital, uma agência especialista em TikTok for Business, que faz estratégias com growth marketing autoral. A única agência brasileira com 4 cases publicados no site do TikTok for Business. Então, autenticidade, criatividade, estratégia com a gente. É isso. Obrigado por hoje, obrigado, Lari. Obrigada, a gente está muito feliz de ter vocês sentados à nossa mesa hoje, foi muito bom. E aproveita para seguir, comentar, curtir, inscrever no canal, compartilhar, se inscrever e tudo que tem direito. E agradecimento ao apoio do nosso estúdio, a Terra da Comunicação, Eli, Marcel e todo o time. Estão aqui com a gente. Obrigada, gente. Até semana que vem, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.